Bitcoin bateu 25 mil dólares novamente e não tem como a gente falar de outra coisa. E aí, acabou o bear market? Então é sobre isso que a gente comenta no vídeo de hoje e por que o DCA é a estratégia mais segura na nossa opinião. Tudo logo após a vinheta, eu te encontro já já. Bom, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Caso você não seja inscrito, se inscreva lá no nosso canal para ficar por dentro de tudo que a gente traz de atualização. Lembrando que a gente continua aqui no canal de cortes até domingo. Segunda-feira a gente já volta com tudo normal. Se você já conhece o nosso trabalho, já deixa aquele like para a gente espalhar esse vídeo YouTube afora e ter informação de qualidade, modéstia à parte, nesse momento que as pessoas mais precisam. Sem mais delongas, vocês sabem que no Linktree da Liga Cripto você encontra todos os benefícios que a gente oferece. Não caia em balela de scammers nos comentários, tá? Muita atenção com isso. E vamos nessa. Bom, para começar, não tem como ressaltar esse post do Plan B que estava meio desaparecido e mostra que, mais uma vez, o Bitcoin volta àquele patamar acima da média móvel de 200 períodos no semanal. Então, vamos analisar esse ponto agora, mas antes de eu inserir aqui a média de 200 períodos, a gente vai trazer mais informação para a nossa análise. Em primeiro ponto, o Super Guppy, que é um indicador que eu já fiz um vídeo sobre aqui no canal aberto, que até o momento no gráfico semanal conseguiu demarcar muito bem os inícios de bull run, os momentos que a gente sai de uma consolidação de fundo, não só os momentos que a gente entra também no bear market e momentos que a gente sai, como eu estava falando. Então, para quem não conhece, eu botei ele rapidinho aqui na tela, pode ver que essas faixas verdes são os inícios de bull run. A gente não viu ainda uma faixa verde, mas eu demarquei aqui no nosso gráfico, só para a gente já ter ali o ponto de início das bull runs anteriores e a gente entender esse comportamento, como ele é dado, o que a gente tem de tempo. Então, vamos voltar aqui para o nosso gráfico simplificado. Falando do presente momento, a gente pode ver que essa vela semanal demonstra a reação de preço que o Bitcoin teve e sim, de fato, a gente chegou a passar dos 25 mil dólares temporariamente. Agora, eu vou adicionar aqui a média móvel de 200 períodos, vou até trocar a corzinha dela para que a gente veja ela com mais facilidade, vou botar ela rosadinha e aqui numa grossura maior. Pois bem, agora a gente consegue ver com muita clareza que a gente sofreu resistência, né? Sofre ainda nesse exato momento, a gente não conseguiu superar essa barreira em relação à média móvel de 200 períodos. Então, por mais que o preço tenha passado temporariamente, a gente já retornou para baixo. Isso é o fim dos tempos? Não. Agora a gente volta para o Super Guppy para entender esses movimentos de mercado. Na nossa formação de fundo em 2015, o Bitcoin bateu algo em torno de 153 dólares, mas a gente só iniciou, de acordo com o Super Guppy, aquela faixa verde, a nossa Bull Run, 357 dias depois da confirmação desse fundo. Ainda assim, por mais que tenha sido um longo tempo de espera, a gente pode ver que a gente fez movimentos de valorização de 40% e algumas vezes devolveu esse movimento na mesma expressão, corrigindo os mesmos 40%, retestando aqui o fechamento do nosso fundo de mercado. Daí, então, a gente faz mais uma valorização de 42% e depois devolve aí algo em torno de 34%, fechando ali com 30% negativo aí nessa correção pré-bull run. Tempos depois, então, a gente volta a fazer uma valorização mais expressiva e detalhe importante, antes da gente começar a nossa bull run, o Bitcoin retesta aqui a Bull Market Support Band algumas vezes, algumas semanas, inclusive consecutivas. Depois desse reteste, a gente vem para uma valorização com mais um reteste e aí a gente faz então uma pernada mais expressiva de valorização, com correções aqui dentro, obviamente. Falando agora do fundo de mercado pós-2017, ali próximo do final de 2018, nesse ciclo a gente pode ver que do fundo até a faixa verde aqui no Super Guppy, que inicia tecnicamente a nossa bull run, a gente esperou um tempo muito menor, 175 dias. Mais uma vez, você pode esperar esse tipo de confirmação, de repente nessa valorização, o reteste na Bull Market Support Band, para até então você entrar no mercado, mas lembro que nessas oscilações, por exemplo, essa aqui, o Bitcoin valorizou 300% desde o seu fundo, para depois devolver aí, dependendo do momento, boa parte dessa valorização. Como eu disse, acontece mesmo ali pré-bull run, movimentos de grande volatilidade no mercado.
O ponto que eu acho anormal aqui dentro da nossa análise é, de fato, o nosso Covid dump, né? A questão da crise de saúde mundial, que fez com que o preço do ativo fosse bem abaixo aqui da Bull Market Support Band, o que não é normal nesse momento aqui pré-consolidação de Bull Run. Mas mesmo assim, mesmo a gente não considerando toda essa correção, eu diria extremamente plausível aí uma correção de 40% pelo menos. Sim, eu acredito que a gente já viu o fundo, mas essa é a minha opinião particular. A gente não sabe o que pode acontecer com o mundo, mas a forma como os fatos, a narrativa está sendo apresentada, eu acredito que o fundo desse bear market já passou. Isso não quer dizer que a gente está automaticamente numa bull run, tá? Como eu falei em vídeo passado, estou reforçando aqui, a gente tem um período de consolidação desse fundo de bear market. Bom, família, retomando o raciocínio, só porque eu tive um problema aqui na edição, tive que gravar de novo, mas basicamente eu não acredito que a gente já vá para uma alta parabólica, um momento de extremamente bullish, só pelo fato da gente ter visto o fundo. A minha aposta, e é só a minha opinião, é que a gente buscaria aqui uma consolidação para que a gente tenha pelo menos um reteste aqui na Bull Market Support Band, que vem subindo, o mercado encontre forças para aí sim passar dessa barreira dos 25 mil dólares, que até o momento a gente só passou ali muito brevemente. Então, de maneira resumida, eu acho que a gente tem mais confluências puxando para uma correção, apesar dos dados on-chain serem extremamente bullish, só que a gente tem aí o CME Gap aqui por volta de 20 mil dólares, a gente não fez esse reteste na Bull Market Support Band. Em relação a Super Gup, apesar da gente observar ali uma diminuição do tempo desde a descoberta do fundo até o início da nossa bull run por esse indicador, ainda assim nós não estamos a 147 dias do nosso possível fundo. A gente está em algo em torno de 98 dias a 100 dias desse fundo. Então, por mais que a gente tenha uma redução dessa métrica, eu não sei se o mercado já está pronto, ainda mais levando em consideração essas questões que eu falei, e eu vou adicionar um outro ponto a essa narrativa, que é a questão do volume, que eu acredito ser um indicador muito importante e muitas vezes as pessoas deixam passar despercebida. Então, note que não em relação ao movimento aqui de subida de mercado, que a gente já estava numa bull run, mas em relação a movimentos de compra e venda em geral nesses fundos, a gente pode ver que aqui a gente tinha um volume muito maior nesse bear market. Esse aqui não é tão maior assim, mas ainda assim um volume mais substancial, enquanto a gente ainda tem pouquíssimo volume em comparação com esses outros dois momentos anteriores de mercado. Uma das questões que eu acho que pode ter ajudado e muito o Bitcoin foi a recuperação que o mercado das altcoins em geral ali teve em janeiro. E como vocês sabem, muitas pessoas especulam no mercado de altcoins, não são todas, mas muitas delas o fazem na tentativa de obter mais lucro para você ter uma posição maior de Bitcoin. Eu, particularmente, não em todas as altcoins, mas a maioria faço isso. Dentro de uma lógica, é esperado essa movimentação desse lucro, desse capital gerado para dentro do mercado do Bitcoin, que até hoje continua sendo aí o nosso líder de mercado. Outro ponto que pode ajudar, brevemente, é a rejeição do índice do dólar em relação à EMA de 21 períodos aqui no gráfico de 3 dias. Você pode usar essas médias em vários tempos gráficos e aí basta você analisar a confluência que elas têm em relação ao ativo que você está analisando. E aqui a gente pode ver que no de 3 dias a gente teve diversas confluências aqui de toque de suporte no momento em que o dólar estava muito forte, crescendo aqui na sua alta parabólica. Agora, como todos sabem que ele perdeu força, eu vejo de forma natural esses toques de resistência conforme a EMA também vai baixando. Então, se a gente confirmar essa resistência aqui no dólar e o índice continuar baixando, certamente vai ser algo que traz mais força para o mercado cripto em geral e para a SP500 também. Bom, família, eu fico por aqui. Espero de coração que vocês tenham curtido as informações nesse vídeo. E, é claro, deixe aquele like se vocês curtiram. E não deixem também de comentar a perspectiva de vocês. Eu falei aqui a minha opinião, analisando alguns indicadores. E eu queria saber agora a sua. Grande beijo, grande abraço, família. Até a próxima. Fui!